Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, dia 5 de setembro de 2022, teremos mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual dou as boas-vindas a todos os presentes. Quero destacar que essas atividades educacionais, amplamente promovidas pela Academia há mais de 2 anos, foram remodeladas no ano 2022 e estão organizadas sob 6 eixos temáticos, sendo eles Educação em Ciências Farmacêuticas, História das Ciências Farmacêuticas, Insumos Farmacêuticos, Pesquisa Farmacêutica, Toxicologia e Clínica, Políticas Públicas da Saúde e Tecnologia Farmacêutica. Essas atividades acontecem às segundas-feiras, ao longo do ano, na modalidade telemática, pela plataforma Zoom, sempre às 18 horas, de 18 horas às 19h30. Eu sou Leoberto Costa Tavares, sou membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do eixo temático Insumos Farmacêuticos e responsável pela atividade de hoje. A atividade Tendência na Fabricação Global e no Brasil de IFAs, que agora iniciamos, contará com a participação dos palestrantes, o Dr. Norberto Honorato Prestes Júnior e Dr. Antero Macedo. O Dr. Norberto é mestre em administração, com ênfase em gestão pública e formação de rede de biotecnologia pela FEARP-USP e graduado em administração pela mesma instituição. Gerenciou por 6 anos a incubadora tecnológica Supera, localizada na USP de Ribeirão Preto. Atuou como gerente de projeto de internacionalização da cadeia farmacêutica junto à PEX Brasil. Ministrou disciplinas de inovação e empreendedorismo inovador com foco na área de saúde humana. Desde 2018, ocupa o cargo de presidente executivo da ABQIF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. O doutor Antero Macedo, nosso segundo palestrante, é Senior Account Manager Life Science da Clarivate Analytics. É biólogo, passou 14 anos de sua carreira científica aplicando a biologia molecular e a biotecnologia na experimentação de neoplasias e doenças cardiovasculares. Desde 2013, dá suporte à indústria com informação para o desenvolvimento e comercialização de medicamentos na Clarivate Analytics, tendo também atuado na área de extratos botânicos. Essa atividade de hoje nos trará uma visão atualizada do ponto de vista de fabricação de fármacos em âmbito mundial e também no Brasil, e deverá acontecer em 1 hora e 30 minutos, com 60 minutos de apresentação e 30 minutos para as perguntas e comentários. Solicitamos que formulem suas perguntas ou suas colocações no chat aqui colocado. Convido agora o Dr. Norberto Honorato para iniciar sua palestra, com tempo aproximado de 30 minutos. Dr. Norberto, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Leoberto, pela apresentação. Agradecer à academia, especialmente o Dr. Lauro Moreto, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo no tema e de informações que temos a respeito. Estou vendo alguns colegas de trabalho aqui, Antônio Bezerra, saudações, Leonardo, Teixeira. Hoje a ideia é nós fazermos aqui uma hora e meia, pouco tempo, para a gente poder discutir um assunto tão complexo como esse, mas, de qualquer maneira, o objetivo aqui é compartilhar com os senhores e senhoras informações sobre o contexto hoje, que nós vemos de insumos farmacêuticos. Esse assunto veio à tona com o advento da pandemia, Ele tomou uma proporção e uma discussão bastante grande nesse período, e a ABQIF, com os seus parceiros, inclusive a Bifina é uma delas, está trazendo esse assunto e discutindo ele junto com o governo, com as farmacêuticas, com os centros de pesquisa, e tentando buscar uma solução viável para um problema que eu diria
bastante sério e complexo, né? Não é só o Brasil que estava passando por isso, mas a ideia aqui hoje é não só trazer uma informação que mostra, olha só, que complicação, etc., mas é mostrar para os senhores também que existe uma luz no fim do túnel. Deixa só eu ligar o... Eu desliguei aqui o... Perdão. Pronto. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer a primeira parte, que é mostrar como é que... na última palestra do último professor sobre o tema, eu assisti, ele fez o comentário e algumas informações que ele mencionou eu repetirei aqui, mas trarei informações um pouquinho mais aprofundadas a respeito do cenário nacional, trazer algumas provocações e, em seguida, o Antero ele vai apresentar um pouco do que nós fizemos em conjunto um estudo a respeito do tema e algumas expectativas e perspectivas e atualizações do que está acontecendo hoje no mundo a respeito de insumos farmacêuticos. Bom, como eu mencionei, eu não sei se todo mundo conhece, mas a ABQIF é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Estamos há 39 anos atuando no mercado, com o objetivo prioritário de desenvolver a indústria farmacêutica no país. Hoje nós estamos com 57 associados, dentre eles nacionais, multinacionais, empresas, prestadores de serviço. A maior concentração das empresas aqui da ABQIF estão no Sudeste. O motivo é um pouco óbvio, porque as indústrias farmacêuticas também estão concentradas aqui. A maioria, as outras do Sul, são empresas, em geral, de origem animal, as que produzem heparina. Bom, eu trago esses dados aqui, porque eu acho que é interessante colocar. A maioria das empresas associadas são de capital nacional e tem mais de 10 anos, né? Tem algumas muito novas, que são as empresas que trabalham com cannabis, mas a maioria são empresas que estão no mercado há pelo menos 2 décadas. Bom, de maneira geral, eu só queria... esse slide é só para destacar 2 pontos que eu considero interessantes. A ABQIF possui alguns grupos de trabalhos temáticos, né? Nós subdividimos grupos de trabalho de insumos de origem animal, insumos de origem vegetal, sintético e biológico, entrando agora com um pouquinho mais de força. E um outro trabalho que nós fazemos e que acho que traz e trará, né, bastante parceiros, discussão, investimentos, o Brazilian Farming Health. É um projeto que a ABQIF tem acho que já são 12 anos, em parceria com a Apex Brasil, e nele nós trabalhamos a cadeia farmacêutica inteira. A ideia é promover a cadeia farmacêutica no exterior e atrair investimento para a mesma. É por isso que eu acho que a ABQIF também tem um pouco esse otimismo, né? Pelo fato de a gente conseguir transitar e trabalhar com um grupo de clientes, né, que são as farmacêuticas, via esse projeto e também com olhar lá fora, né? O que está acontecendo lá fora, as possibilidades de atrair investimento para o país. Então, essas atividades desse projeto são bastante importantes para aquilo que nós estamos trataremos nessa nossa discussão de hoje. Bom, como acho que a maioria que está nos assistindo aqui conhece um pouco, talvez, do que já aconteceu aqui no Brasil, mas a década de 70 e 80 foram marcados por esforços do governo brasileiro para impulsionar a produção de fármacos. A indústria de farmacêutica se beneficiou muito desse movimento. Eu destacaria a política de compras governamentais, né, que assegurava a demanda à produção nacional. O Ministério da Saúde e o Ministério da Indústria e de Comércio Exterior também tomaram medidas de proteção à produção interna de IFAs, o que, a princípio, parece que soa como contra um comércio liberal, mas, no caso, é que essa indústria foi tratada naquele momento como uma indústria estratégica, né?
Então, nós fizemos e criamos mecanismos para que ela desenvolvesse internamente. Bom, resultado desse trabalho é que a indústria brasileira passou a representar 55% da produção de fármacos e farmoquímicos e se aproximava da autossuficiência de fabricação de medicamentos nesse período. Teve um aumento de 99% de crescimento na produção interna de princípios ativos, reduzimos a importação e triplicamos a importação de intermediário de síntese, ou seja, estávamos produzindo uma quantidade considerável de insumos aqui. Bom, passamos para a década de 90 e aí esse setor começou a sofrer, como outros também passaram pelo mesmo processo, né? O cenário econômico institucional brasileiro sofreu profundas alterações no governo do Collor, houve a redução de barreiras comerciais, no caso nosso, zerou o imposto dos produtos importados, sem um programa de proteção dessas indústrias ou, no mínimo, de como fazer esse processo acontecer de maneira gradativa, que não penalizasse os esforços que já tinham sido feitos, e a depreciação da moeda minou a competitividade da farmoquímica nacional nesse período, né? Eu destacaria aqui, bom, como resultado, na importação de IFAs aumentou de 500 milhões de dólares para 900 milhões de dólares nesse período, 407 linhas de fabricação de produtos farmoquímicos foram paralisados, 110 projetos de investimento na área não implantados, 6 das 7 unidades produtivas locais de antibióticos foram fechadas. Hoje nós não produzimos antibióticos aqui no Brasil. Nesse mesmo período, deu início aqui no começo dos anos 2000 ao investimento maciço e o programa para produção de genéricos no país. O que culminou hoje, a gente vai falar um pouquinho depois, mas numa estruturação e nós temos uma indústria robusta, alta tecnologia, comparável a qualquer país de primeiro mundo, que produz fármacos, mas extremamente dependente da importação de insumos farmacêuticos lá de fora. Bom, no cenário de hoje, então, sofremos com a abertura, veio o desenvolvimento das farmacêuticas, e no cenário de hoje, o nosso maior fornecedor de insumos farmacêuticos é a China. A gente importa 63% de insumos da China. O que ficou... Depois eu vou comentar da pandemia, então eu vou continuar aqui, mas assim, o Brasil importa hoje aproximadamente 95% dos IFAs, né, prontos, acabados, para a produção de medicamento e 100% dos intermediários de síntese. O que eu diria que somos 100% dependentes do mercado externo. E isso traz uma preocupação, uma vez que temos uma população de 210 milhões de habitantes, uma China com uma política extremamente instável e problemas que nós estamos vivenciando nesse momento com relação às mudanças geopolíticas, né? Guerra Ucrânia e Rússia, as coisas estão ainda muito quentes por lá, né? A gente não sabe o desdobramento disso, já estamos sentindo desdobramento na economia, mas os países estão se retraindo, o Antero vai falar um pouco sobre isso também, como é que as economias estão se organizando, e essa área, né, ela ficou muito mais evidente com a pandemia, ela está sendo estão lidando com ela com uma seriedade e com investimentos altíssimos fora do Brasil. Bom, e a gente não pode ficar de fora desse processo, né? Esse slide eu queria só mostrar que o investimento que foi feito de 2000 em diante para a construção de um parque farmacêutico aqui funcionou muito bem. Foram sucessivos investimentos, políticas criadas para desenvolvimento desse setor, e ele funcionou, né? Então, hoje nós temos 60% das empresas são de capital nacional, as farmacêuticas, 4 nacionais entre as 5 maiores, elas produzem 75% da oferta de medicamentos locais, e nós, em 2023, a previsão é que nós sejamos o 5º país, maior país consumidor de medicamento do mundo. Então, fomos bem-sucedidos,
Os clientes hoje das farmacêuticas estão bem estruturados, mas a China trouxe um alerta, né? A pandemia trouxe um alerta. E a gente sentiu isso e está sentindo, né? Eu termino esse processo do que a pandemia trouxe em números assim para nós. Outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que o Antero depois também vai puxar na palestra dele, é a questão dos biológicos aqui no Brasil, né? O que eu mencionei até agora foram os pontos específicos em relação aos sintéticos, né? Mas os biológicos hoje ele vem aumentando, né? Existe uma tendência de substituição dos sintéticos para os biológicos. Hoje ele representa 19%, aproximadamente 19% do consumo do SUS, em quantidade, né? Mas em preço ele representa 76% do consumo do orçamento do Ministério da Saúde. Então, a gente também tem um outro cenário aqui de preocupação, né? E de oportunidade. Tudo isso que a gente está mencionando, que eu estou mencionando, é que é uma preocupação com oportunidade, né? Então, da mesma maneira que a gente está olhando para o sintético, como é que a gente pode minimamente alterar esse valor de 5% para algo em torno de 10%, algo em torno de 20%, de 30%, 40%, que já seria um movimento extremamente bem sucedido, minimamente que nós trouxéssemos e absorvêssemos a capacidade tecnológica para produzir esses insumos. Nós também temos que olhar, como já estamos olhando, mas eu acho que de maneira muito acanhada ainda, a questão da produção dos biológicos, né? Porque o fato dele representar essa quantidade significativa do orçamento do Ministério da Saúde, ele pode trazer consequências complicadas, né? Em médio prazo aqui para o Brasil. Então, essa é uma área também que vejo como oportunidade e são tendências aí para o futuro dos insumos. Bom, acho que esse mapa ele representa bastante hoje a situação brasileira em relação ao mundo, né? Bom, hoje temos 13 empresas de insumos farmacêuticos no Brasil. Eu diria que as empresas que realmente produzem somente insumo e não medicamento, eu colocaria aí 6 empresas. As 16 na Argentina, tivemos lá recentemente, assinamos um convênio com eles. Essa quantidade também é menor, aí, porque nesse número também tem algumas farmacêuticas no meio que produzem insumos também. Bom, e se nós compararmos com a China, são 834 empresas lá, 599 da Índia, 373 na Europa e 107 nos Estados Unidos e 5 no México. A América Latina está desfalcada dessa indústria, né? O que, na minha opinião, é um fator de risco muito alto, que a gente está correndo ou sujeitando a correr quando a gente começa a analisar o cenário de hoje, geopolítico, o cenário pós-pandêmico e o que está acontecendo, né, com relação à pandemia. Só para ter uma ideia, não sei se todo mundo aqui sabe, mas durante a pandemia, os insumos farmacêuticos aumentaram em média 200%, importados da China, por exemplo. E a logística 300%. Nenhum desses valores arrefeceu. Todos eles continuaram no mesmo nível até hoje. E a tendência é daqui para frente só aumentar, né? Apesar do insumo farmacêutico não representar uma porcentagem muito grande ou grande dentro do preço do medicamento, hoje ele está sendo mais requisitado pela maioria dos países, né, para a produção de medicamento, e nós tivemos uma mudança no comportamento do paciente, né? Ele passou a consumir mais, manter os seus tratamentos de doença crônica em dia, com medo de uma próxima pandemia, etc., para manter a saúde em dia, consequências do próprio Covid para a saúde pública. Ele trouxe doenças que nós não tinha uma quantidade tão grande de pessoas assim que tinham doenças cardíacas, doenças respiratórias,
inclusive mental, né? A gente trouxe uma série de medicamentos que passaram a ser consumidos, fora os medicamentos que já eram consumidos, e a população está envelhecendo, né? Então, tem um descompasso aí, e aconteceu de uma maneira muito rápida, fora os medicamentos que foram usados durante a pandemia. E isso está causando desequilíbrio na cadeia de suprimentos internacional. E as empresas estão sentindo, e todo mundo acompanhou recentemente aí na mídia, a quantidade e a falta de medicamento era muito frequente. Então, tá acontecendo ainda esse equilíbrio, esse ajuste no mercado ainda está acontecendo. Então, essa daqui é uma fotografia bastante preocupante, que eu acho que cabe a gente refletir sobre ela. Bom, em resumo, esse aqui é só um resumo do que eu falei anteriormente. Bom, ok, aqui não tem mais... Bom, a partir desse impacto, né, a Bifina está aqui, eles estão sendo nossos parceiros, né? Eles recentemente fizeram um estudo aí na química fina, que é essencial para se pensar em produzir insumos farmacêuticos, né, aqui no Brasil, é algo que nós temos ainda de maneira incipiente. E nós começamos uma movimentação, apesar de ter muitos poréns, dificuldade, enfim, apontamentos mais negativos do que positivos para esse processo. Nós não temos outra opção a não ser batalharmos para que esse projeto ou uma política pública de Estado seja desenhado para esse assunto. E a gente não pode esperar acontecer mais uma pandemia ou tentar entender o que está por vir em termos de desdobramento desses acontecimentos geopolíticos no mundo. Acho que o Brasil tem que tomar uma decisão urgente do que vai ser feito, como foi feito com o plano, o planejamento, a política pública criada por fertilizante. Então, nós nos empenhamos aí desde julho de 2020, quando começamos a aumentar a nossa intensidade de reuniões com o governo, né, entender a situação que estava acontecendo, e a gente se posicionando e tentando contribuir para que não acontecesse colapso, ou que a gente conseguisse atender as necessidades da pandemia de uma maneira muito recorrente. Nesse período foi criado o GT Pharma, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em julho de 2020. A Bifina, a Lanac e Grupo Pharma Brasil nós estávamos juntos nesse grupo e discutimos 2 vezes por mês, pelo menos, às vezes era semanalmente, nós discutimos nos primeiros 6 meses, temas relevantes e que tratasse do assunto insumo farmacêutico, né? E soluções para esse tema. Em janeiro de 2021, e dentro da criação do GT, o resultado desse trabalho é que agora vai ser instituído um departamento temático para a área da saúde dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho isso uma conquista fantástica, porque pode entrar e sair governo que esse departamento vai estar criado internamente, e é um assunto que o desdobramento dele é sempre médio e longo prazo, né, na saúde. Então, você tem que manter o conhecimento ali, uma estrutura mínima para que esse conhecimento não se perca e que a gente consiga progredir, né, nesse assunto. As discussões foram muito boas, alguns assuntos foram tratados e dado andamento, e alguns deles nós vamos mostrar aqui na apresentação. Em janeiro de 2021, nós assinamos um convênio entre Embrapi e a Biquif. No próximo dia 29 de setembro, depois de muita conversa e negociação, a gente agora está fazendo uma avaliação das unidades Embrapi, cruzando com a demanda das empresas de insumos farmacêuticos, para entender exatamente se nós temos essa competência tecnológica e estrutura para desenvolver algum produto para a indústria de insumos farmacêuticos, junto com a Embrapi. Recurso, aparentemente, não é um problema por Embrapi, e o mais interessante desse processo é que, lá no início, as empresas farmacêuticas não estavam tão interessadas nesse processo ou estavam apenas acompanhando, né? E nos últimos 4 meses, esse cenário mudou bastante, o que eu considero bastante positivo, né? Porque elas
passaram a entender que, sim, tem que ser tratado com relevância esse tema e buscar formas de a gente minimamente de reduzir os problemas aqui para o Brasil. Bom, outro assunto que está rodando, que compõe todo esse trabalho, por exemplo, de uma política pública para o país, é o trabalho com o legislativo, né? Nós fizemos 2 cafés da manhã lá no Congresso para discutir esse tema e mostrar a relevância dele e apresentar algumas soluções, inclusive, que não estão diretamente relacionadas a IFAs sintéticos, e sim outros, como biológico e insumos de origem vegetal, por exemplo. Mas a gente está discutindo no Congresso também o PL 4209, quem não conhece, ele, em linhas gerais, ele é o estímulo e priorização para os insumos produzidos nacionalmente. Já ele sofreu algumas mudanças na redação, foi aprovado por unanimidade dentro do Senado, voltou para a Câmara, agora está na comissão, sendo reavaliado e, sem ser esse mês, no próximo mês ele deve entrar para votação dentro da Câmara e passar para o Senado de novo. A gente espera que ele seja aprovado até o final desse ano, o que é um ganho bastante importante, porque a gente consegue usar ele como um argumento para negociar com as outras instituições, Ministério, até a própria Anvisa. Bom, em janeiro de 2022, nós encomendamos com a Clarivate Analytics um estudo para a identificação de IFAs de relevância estratégica para ser manufaturado aqui no Brasil. Esse projeto foi em parceria com a Apex Brasil, esse estudo, né? Os resultados e o entendimento de como ele foi estruturado, o Antero vai explicar a todos vocês. Isso foi um ponto de partida fundamental, né? Nós apresentamos para as nossas associadas, para alguns stakeholders aí também, e ele já direciona a gente para que caminho podemos ir, né? E só que existe uma segunda etapa, que é o que está ali no último ponto, em agosto. Nós estamos em negociação com o Ministério da Saúde para fazer o estudo agora completo, dentro do SUS também. Esse estudo que foi feito, essa encomenda, o Antero vai explicar, e foi só 30% do mercado, né? Os hospitais privados e farmácias privadas, e não contamos com os números do setor público naquele momento. E aí a ideia é construir um estudo muito mais robusto, já com identificação e capacidade de produzir aqui no Brasil de alguns insumos farmacêuticos. Bom, depois pulamos aqui para junho, nós assinamos de 22, assinamos um termo de cooperação técnica com a Argentina. Nós fizemos um cruzamento com a produção de IFA aqui e a produção de IFA na Argentina. Dos 250 IFAs produzidas pelas empresas associadas da Argentina, da Captofrar, e aqui do Brasil, apenas 20 são iguais, coincidentes e produzidos nos 2 países. O restante ou é produzido lá ou é produzido aqui. O que a gente identificou é que a América Latina precisa fazer um trabalho de parceria um pouco mais robusta e mais séria nesse sentido, para a gente aproveitar as oportunidades locais, né, e a competência deles e vice-versa. E a Argentina tem um interesse bastante no Brasil, porque daqui também pode ser um ponto de exportação do IFA para eles, uma vez que a Anvisa tem uma estrutura e reconhecimento mundial maior do que a associação, a agência deles. Bom, e eles devem voltar também no dia 29 de setembro, que a gente vai organizar um evento junto com a Anvisa, junto com a Embrapi, pesquisadores, Ministério da Saúde. Estamos finalizando já, mas essa agenda já está marcada 29 de setembro, e eles devem vir para cá para conversar agora com as empresas e centros de pesquisa aqui no Brasil. Bom, junho e julho de 22 foram marcados por reuniões estratégicas que nós fizemos, justamente para entender como que nós devemos nos organizar e fazer com que essa política pública ela possa acontecer, né? Então, nós tivemos reuniões com o Ministério da Agricultura, que esse sim deve ser o nosso maior parceiro, porque eles fizeram um plano de... Estou terminando, tá, Alberto? Eu estou no meu último slide, esse daqui é o último slide. Vai chamar o Antero, desculpa. Mas nós tivemos uma conversa com o responsável pela construção e coordenação da política pública aprovada, né, pelo presidente
até 2050 para redução da importação de fertilizantes para o Brasil, e a base dessa cadeia desses produtores de fertilizantes também é a indústria de química fina. E daí existe também a outra lógica, né? Animais também precisam de medicamento. Então, a gente fez um alerta junto com o MAPA que a gente precisava juntar e entender os pontos de convergência. Esse assunto caminhou bastante. A gente está em discussões bastante interessantes sobre esse assunto. Já colocamos, inclusive, o Ministério da Saúde em conversa com o Ministério da Agricultura para entender quais são os passos para colocar uma política em pé. E acho que esse daí pode ser um caminho bastante interessante, uma vez que o Brasil, quem tem mais atividade, força, etc., dentro do Ministério e tanto quanto a economia, é o agronegócio, né? Também apresentamos o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Anvisa também está sensibilizada com o tema, e o próprio Ministério da Saúde está nesse processo. Agora, como falei, em agosto, estamos só aguardando um processo de negociação com o Ministério da Saúde para dar início ao desenho dessa estratégia. Esperamos que em novembro a gente possa apresentar isso na CPHI, que é a maior feira de setor farmacêutico, que vai acontecer esse ano lá em Frankfurt. A Biquif organiza o Pavilhão do Brasil, e a gente deve apresentar já o resultado de parte desse trabalho lá via o Ministério da Saúde. Bom, esse é o movimento que a Biquif vem fazendo com seus parceiros. A gente se associou também agora ao Instituto de Desenvolvimento da Química, junto com a Bifina também, que está nesse grupo, que são 10 associações de vários setores que estão discutindo, junto com o governo, com a Comitê de Química, a Comissão de Química do Congresso, para nós falarmos de química fina, que é a base e a estrutura para produzir insumo farmacêutico. Então, encerro aqui essa pequena, grande abertura que eu queria passar para os senhores e senhoras, e convidaria agora o Antero para dar seguimento a esse assunto e mostrar um pouco do resultado do nosso trabalho de estudo e um panorama aí do que está acontecendo no mundo sobre o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Norberto Honorato, pelas suas palavras muito ricas para nós, muito informativo. E eu convidaria agora o doutor Antero Macedo para iniciar a sua palestra, também com tempo aproximado de 30 minutos. Doutor Antero. Perfeito, muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço realmente o convite pela academia e pelo Norberto. A gente tem trabalhado junto nesse último meio ano, quase um ano já, em projetos relacionados a essa cadeia, né, essa cadeia de importância ímpar. Então, a ideia é que a gente possa hoje trazer para vocês, além, né, de alguns dos resultados de uma primeira fase de análise que foi realizada, um cenário dentro de uma perspectiva um pouco mais global. Acho que o Norberto já contextualizou muito bem o histórico aqui no Brasil, né, nas últimas décadas, de como que essa cinética do setor farmacêutico vem realmente mudando muito. E o interessante é como que a gente pode se apoiar, né, nesse movimento ímpar que a gente está vivendo agora no mundo, muito como fruto da pandemia, e tentar uma retomada no setor, e a gente vai apontar, né, quais são algumas dessas características a nível global e alguns dos esforços e estratégias que estão sendo trilhadas aqui no Brasil. Vocês estão conseguindo ver minha tela, certo? Sim. Perfeito. E antes de entrar em detalhes, eu gostaria de mostrar para vocês alguns macronúmeros que acredito que façam muito sentido, né, possam nos nortear em relação a esse contexto farmacoquímico. E a verdade é que é um mercado hoje enorme, um mercado gigantesco, da ordem de cerca de 200 bilhões de dólares, né, um mercado de IFAs no mundo inteiro. É um mercado que ainda tem um crescimento previsto até 2028 da ordem de 60%,
muito em decorrência, inclusive, do envelhecimento da população, né? Consumo aumentado de diferentes medicamentos de uso crônico, uso contínuo, e realmente é um mercado que acompanha as tendências do mercado farmacêutico, né? E vocês conhecem tão bem. E, apesar de 7% de todo o mercado de IFAs, né, do consumo desses ativos, estar localizado na América Latina, a gente tem um desbalance em relação à quantidade de companhias produtoras desses insumos na nossa região, como o Norberto já ilustrou um pouco, mas basicamente, para encarar esse 7% no mercado global, a gente tem apenas 1,6% da indústria farmacêutica operando aqui na região da América Latina. E dando uma olhada de uma forma mais específica em quais são as maiores potências farmacêuticas e não apenas nos números condensados, né, da quantidade de farmacêuticas localizada na China, na Índia e em alguns outros países, né, no hemisfério norte, mas também olhando um pouco mais para a capacidade de mercado que essas companhias apresentam, acho que a gente começa a entender um pouco mais da dinâmica daquilo que acontece na China e na Índia, principalmente, onde grande parte das farmacêuticas localizadas nesses países atendem às suas próprias demandas locais. Então, esse é um tipo de monitoramento que a Clarivate faz há muitas décadas já, mas que estabelece um grau, né, de maturidade da companhia de acordo com as regiões no mundo, mercados mais ou menos regulados, mercados locais, ou mercados estrangeiros onde as companhias atuam. Realmente a gente vê que isso é verdade para a China, para a Índia. Grande parte das farmacêuticas atendem principalmente as suas demandas locais. E quando a gente olha para outros países, né, outras grandes potências, o perfil já se altera um pouco mais, porque em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, até mesmo Itália, boa parte dessas farmacêuticas atendem a mercados regulados, que não apenas nesses países, mas uma outra parte das farmacêuticas está relacionada, como unrated, que a gente vê aqui, em grande parte são as próprias companhias originadoras dos medicamentos referências, né, dos medicamentos inovadores. Então, que alimentam a sua própria cadeia, né, de uma forma geral. E o que a gente vai ver nos próximos slides é um mergulho um pouco mais aprofundado, principalmente em relação a essas duas grandes potências, China e Índia, tentando entender um pouco mais a característica de cada uma, assim como a relação que cada um desses países, cada uma dessas nações apresenta em termos de produção farmacêutica. De um lado, a gente acabou de ver a quantidade, né, então, a distribuição da atividade farmacêutica de acordo com a quantidade de companhias atuando no setor. E, de outro lado, a gente pode fazer uma análise um pouco mais detalhada em relação à capacidade em cada um desses países, então, China frente à Índia, em relação à quantidade de ativos que pode ser produzido em cada um desses países. E a gente está falando para alguns produtos, como a amoxicilina, por exemplo, o mercado chinês, né, uma atividade chinesa que está na ordem de 14 mil toneladas de produção. Essa seria a totalidade da capacidade de produção desse antibiótico na China, antibiótico que está entrando em desabastecimento, não pela primeira vez, mas a gente está vendo desabastecimento no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros grandes mercados, frente a uma possibilidade de produção da ordem de 5 mil toneladas na Índia. Isso também é verdade para alguns medicamentos amplamente utilizados no mundo inteiro, ou seus ativos, como losartana, simvastatina, pregabalina, por exemplo, onde a gente sempre observa uma maior capacidade produtiva na China em comparação à Índia. Isso unido ao fato do menor custo produtivo apresentado na China em relação à Índia, e aqui a gente tem, inclusive, um detalhamento em relação ao custo da matéria-prima ou das matérias-primas, custo de combustíveis, né, fósseis utilizados para a produção, custo de mão de obra.
mas de uma forma geral a gente vê um cenário de cerca de 80% do custo produtivo na China em relação à totalidade do custo produtivo na Índia, ou seja, menor custo produtivo e maior escala. Isso claramente leva a vantagens em cima do preço dos ativos, que realmente não são fáceis de brigar, né? Pensando na atividade farmacêutica aqui nacional, e isso não é verdade só para o Brasil. Acho que essas são algumas das características que levaram a grande maioria dos países no mundo inteiro retroceder com as suas atividades farmacêuticas nos últimos anos. Quando a gente pensa um pouco mais entre a relação China-Índia, apesar da Índia apresentar toda essa grande potência em termos de produção de ativos, ela ainda conta com uma dependência crescente, né, da importação de IFAs da China. Essa é uma curva, né, que vem desde do início da década de 90 e que retrocedeu um pouco nos próximos anos, mas de igual maneira, a quantidade de importação dos IFAs na Índia provenientes da China ainda é brutal. E quando a gente olha não só para os IFAs, mas também para diferentes tipos de materiais de partida, né, intermediários, a dependência da Índia em relação à China também é brutal. Para alguns deles, né, ou seja, insumos utilizados para a produção de paracetamol, de metformina e de diferentes antibióticos, estão acima da escala de 90%, em cima de tudo aquilo que a Índia produz. E, de uma forma geral, como o Norberto mostrou aqui para o Brasil, a dependência da China também em cima desses materiais de partida são fundamentais, né? Mesmo pensando num produtor tão grande quanto a Índia. Algumas outras características entre China e Índia, né, e já contextualizando junto a alguns outros países produtores, mas que mostra a evolução desses países em termos de alcance de mercados regulados nos últimos anos. Então, a gente tem uma representação, né, de 2006 em diante da quantidade de farmacêuticas que vem atuando em mercados regulados, considerando farmacêuticas de origem italiana. A gente vê que há um retrocesso nessas companhias, né, que atuam em mercados regulados, ao passo que a quantidade de farmacêuticas indianas e chinesas segue crescendo, ou seja, apontando que, apesar deles terem grande parte da sua produção voltada para o consumo local, eles também estão tendo cada vez mais uma atividade a nível global. E isso pode ser transmitido para vocês de diferentes formas. Uma das formas é avaliando um pouco a atividade de DMFs concedidos nos Estados Unidos, então pelo FDA nos últimos anos, onde a gente vê hoje, né, a Índia liderando a quantidade de concessões de DMFs pelo FDA, e esse número vem crescendo ao longo da última década. Isso também é verdade para a China, que basicamente duplicou a quantidade de DMFs nos Estados Unidos de 2010 para cá, ao passo que DMFs provenientes de companhias americanas, aqui em verdinho, vem decrescendo ao longo dos últimos anos. Ou seja, claramente, Índia e China tomando uma parcela importante do mercado norte-americano, no qual 90% do seu mercado de medicamentos está relacionado aos produtos genéricos, né? Então, apesar de ser o maior mercado inovador, também é o maior mercado consumidor de genéricos do mundo. Então, a gente viu um pouco do cenário de DMFs nos Estados Unidos e olhando um pouco para outras regiões, como, por exemplo, a região europeia, né? E abrindo um pouco mais a escala de análise, a gente vê que a partir de 92, onde a gente tinha, ou quando a gente tinha grande quantidade, né, de aplicações, submissões de CEP, estando relacionadas a companhias europeias, então aqui em azul escuro, a gente vê que em termos percentuais, a gente vê uma diminuição, né, da atuação das companhias europeias, chegando a um percentual bem pequeno, entre 15% e 20% agora em 2020, de CEPs, né?
E esse espaço vem sendo tomado cada vez mais por companhias indianas, em rosa, e por companhias chinesas em vermelho. Isso é verdade também quando a gente considera os feelings, então as aplicações para DMFs junto à agência japonesa. Então, de igual maneira, né, o retrocesso entre a indústria europeia e japonesa, ao passo de um aumento crescente em relação às empresas chinesas e indianas ocupando cada vez mais esse espaço. Ou seja, acho que está muito claro, né, essa dominância dessas duas grandes potências, a inter-relação entre elas, e claro que no momento de crise global como essa que a gente está tentando sair dela agora, né, devido à pandemia, como o Norberto bem colocou também, como que o aumento da demanda, né, de determinados medicamentos e seus ativos, junto a uma complexidade cada vez maior em termos logísticos, né, de liberação de material, de transporte de material, de preço de material, de chegada a seus destinos, como que isso aqui realmente acabou impactando boa parte, se não toda a indústria farmacêutica mundialmente, e isso é muito verdade aqui no Brasil também. A gente tem, como Clarivate, clientes que hoje consideram um projeto a partir do momento que existe já um fornecedor qualificado, né? Ou seja, o projeto só entra no pipeline da empresa quando já tem garantia de fornecimento, né? Isso, pelo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, o cenário não era bem assim. Então, realmente, esses últimos anos foram críticos, a indústria inteira sentiu, e mais do que a indústria, acredito que diferentes players, né, como mesmo entidades governamentais, estão sentindo o peso e a fragilidade desse sistema e da cadeia farmacêutica e farmacoquímica pensando em termos de saúde pública, né, e a saúde da população de uma forma geral. Então, a gente vai ver agora algumas das reações globais. Eu vou citar em alguns países, alguns movimentos estão acontecendo, em geral provenientes do governo, né, e que acabam sendo disparadas pelo governo e atingindo a indústria de diferentes maneiras, mas que levaram de uma forma ou de outra a um incentivo à nacionalização da produção de ativos. Começando pela própria Índia, né, é incrível, mas a própria Índia e o governo indiano, em 2020, se não me engano, já lançou esse programa, né, denominado Production Linked Incentive, no qual o governo visa monetizar a indústria em até 900 milhões de dólares, né, pensando na indústria que volte a produzir, né, de uma forma satisfatória, uma lista de 53 IFAs que eles consideraram importantes, seus intermediários e seus materiais e outros materiais de partidas, né? Então, outras matérias-primas relacionadas à fabricação desses ativos. Ou seja, tentando diminuir cada vez mais, mesmo para um país como a Índia, com uma capacidade produtiva gigantesca, a dependência do mercado chinês. Já os Estados Unidos, a partir de 2020, mas com uma ênfase ainda maior em 2021, isso eu vou mencionar alguns documentos que vocês depois, né, querendo acessar essa apresentação, vão ter todos os links para avaliarem com um pouco mais de atenção, mas documentos oficiais da Casa Branca, onde já listam não só alguns macro temas e macro áreas de grande dependência, né, pensando no mercado americano, na população americana, em termos de dependência de outros países, e como que isso foi encarado não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, né, que juntamente com o Departamento de Saúde Humana dos Estados Unidos mobilizou até hoje algumas dezenas, hoje já superando 100 milhões de dólares, que foi realmente direcionados, né, de um lado, ao desenvolvimento de tecnologias, como tecnologias de síntese contínua, que é uma estratégia que a gente tem hoje emergente, que realmente pode
resolver ou otimizar muito da produção de ativos, né? Mas também investindo em diferentes plantas e notem, para produção de produtos que hoje são inclusive commodities, né, como Propofol, por exemplo, Midazolam, entre outros, ou seja, como que essas iniciativas partindo do governo realmente visam a contenção daqueles que são os produtos mais emergenciais e essenciais para a saúde da população. Isso é verdade também na França. Eu vou comentar apenas um caso, mas aqui a gente tem o primeiro-ministro francês reabrindo uma atividade produtiva, uma unidade produtiva de paracetamol, ou do ativo que leva aos produtos à base de paracetamol. E realmente, novamente, a gente está vendo, né, um produto absolutamente comoditizado, mas com um impacto em termos de saúde pública gigantesco, né? Então, uma atividade relacionada e com uma grande influência do próprio governo francês. O cenário de desabastecimento no Brasil, como eu comentei rapidamente, ele vem se notando com maior ênfase nos últimos anos e ainda agora, né, passados um ano e meio ou mais desde o começo da pandemia, a gente está vendo que vários itens, né, básicos, na verdade, para contenção de diferentes tipos de sintoma e para o manejo de pacientes, como soro, dipirona, contrastes, eles são limitantes, né, hoje, seja nos hospitais, que em diferentes redes de farmácia. Isso quem trabalha na área realmente deve estar sentindo na pele, né, no dia a dia. Em grande parte, esse desabastecimento tem a ver com o desabastecimento dos seus próprios ativos, né, e a indústria realmente não tem recursos a ponto de fazer a roda girar e manter o mercado abastecido. Então, diante de toda essa situação, no ano passado, a Abqif, dentro dessa cooperação com a Apex, contratou um serviço da Clarivate, que visava trazer uma primeira visão, né, de quais seriam aqueles medicamentos essenciais e seus respectivos ativos, que eventualmente poderiam ter uma priorização em termos de produção interna no Brasil, e a gente entendeu como um bom ponto de partida já iniciar o estudo trabalhando em cima da lista Rename, que muitos de vocês conhecem. Então, já levando em consideração todos os critérios de seleção que o Ministério da Saúde, Conitec, vem fazendo ao longo das últimas décadas, já estabelecendo os produtos, né, essenciais para o uso da população brasileira, e que conta, né, da última lista Rename de 2020, conta com quase 500 produtos individuais. Então, o que foi feito a partir dessa lista foi uma primeira etapa de priorização desses produtos, olhando nesse primeiro momento. Logo mais a gente vai ver como que digamos, esse estudo prevê uma extensão ainda, uma segunda fase, olhando para o mercado como um todo. Mas nesse primeiro momento, a gente partiu de medicamentos essenciais, dentro de todos os critérios super stringentes de seleção do próprio Ministério. A gente olhou para o mercado privado, então, para todos os canais retail e hospitalares dentro do mercado privado brasileiro, né? E com isso a gente conseguiu priorizar os produtos de maior performance dentro desse mercado, os produtos top 100, como a gente chamou. A gente cruzou essas informações com os dados epidemiológicos no Brasil, então, basicamente, olhando para cada um desses 100 medicamentos, avaliando todas as indicações que esses medicamentos tiveram aqui no Brasil, então, fruto do registro desses produtos aqui no Brasil. A gente encontrou produtos com uma indicação, produtos com 10 indicações, né, de acordo com seus registros e as suas bulas aqui no Brasil. E a gente fez um levantamento epidemiológico para entender qual que era a parcela da população potencialmente beneficiada por esses produtos. Porque a ideia não era apenas trabalhar com produtos de alto custo, mas eventualmente para populações de nicho, e sim cruzar ao final, né, essas duas grandes informações, mercado e epidemiologia.
e com isso a gente conseguiu, com esse cruzamento, relacionar os produtos top 50, então os 50 ativos cujos medicamentos tinham maior impacto em termos de mercado privado, em termos de população potencialmente atendida no Brasil. A boa notícia é que desses 58 desses ativos já estão sendo produzidos pelas farmacêuticas nacionais, então a gente não parte do zero, mas a gente sabe que ainda tem outros potenciais produtos aqui nessa lista, e em cima dessa lista priorizada a gente proveu também diferentes rotas de síntese que, uma vez que essa produção possa vir a ser incorporada pelas farmacêuticas locais, essa informação já poderia nutri-los, né? Então, diferentes rotas de síntese para que se pudesse avaliar os diferentes possíveis pontos de partida e custo-benefício em relação a cada processo produtivo. Ainda em cima dessas 50 moléculas, né, quando a gente faz uma análise um pouco mais detalhada e distribui as mesmas em cima das suas indicações-alvo, a gente vê que a grande parte desses produtos atendem a enfermidades do sistema cardiovascular, o que vem de encontro, né, com as doenças que mais matam e que trazem grande parte das comorbidades aqui na população mundial, população brasileira, seguido por doenças infecciosas, né, e doenças do sistema nervoso central. Essas foram, digamos, as 3 grandes áreas terapêuticas que ocuparam mais de 50% das indicações relacionadas a essas moléculas, e algumas informações adicionais já trazidas inicialmente pelo Norberto, que eu poderia comentar aqui, são, por exemplo, o fato da gente ter, desses 50 produtos, apenas 2 sendo de origem biológica, então, ou purificados, ou então fazendo uso de biotecnologia. Isso, com certeza, tem a ver com a análise do mercado público, que não foi incluída nessa primeira fase do projeto. Quando a gente passar a avaliar também os produtos que são providos, né, diretamente pelo Ministério, de alto valor agregado, a gente vai encontrar uma lista muito grande de biológicos também entrando na lista. E, de uma forma geral, esses produtos eles têm o potencial de atender uma grande população, um grande percentual da população brasileira, né? Eventualmente de 4% até, em alguns casos, a 70% da população brasileira, pensando em termos epidemiológicos. Nos últimos slides, eu só queria trazer para vocês o que isso representa, né? Então, quando a gente pensa no white space da produção de ativos na América Latina toda, a gente poderia fazer uma análise similar para o Brasil, mas pensando num contexto de América Latina e eventuais parcerias que possam ser desenvolvidas pelas cadeias farmacêuticas no continente de uma forma geral, a gente sabe que de mais de 2.700 produtos, né, medicamentos, que fazem uso de um único ativo, então das monodrogas, lançadas na América Latina, apenas 4% desses ativos estão sendo produzidos na região, ou seja, deixando um white space de quase 100%, né, 96% desses produtos. Já quando a gente não olha para todos esses produtos, mas para a parcela desses produtos que apresentem um consumo de pelo menos 1 tonelada ano na região da América Latina, a gente está falando ainda de um white space de 86%. Quando a gente faz uma análise adicional desses produtos, olhando para aqueles que tenham baixa competitividade em mercados regulados, então olhando para todos os produtores farmacêuticos e os mercados são atendidos por eles, a gente ainda tem um white space de quase 300 moléculas, correspondente a 94% de todo o mercado dentro dessas características na América Latina. Ou seja, quando a gente pensa em um projeto, né, ou uma atividade que, de um lado, vise garantir os interesses de uma entidade pública como o Ministério, a gente tem que olhar também para o lado da farmacêutica. Então, qual é o nível de competitividade que essa farmacêutica ou essas indústrias terão, né, ao estabelecer um novo portfólio e brigar de frente com os competidores indianos e chineses que estão aqui na nossa região. A gente tem que considerar
como uma das variáveis também qual que é o nível de competitividade e, claramente, o nível de demanda, né, o consumo desses ativos na região de interesse. Isso aqui são algumas informações, são pano de fundo para aquilo que a gente pretende realizar como um segundo estudo, um pouco mais completo que o primeiro. De outro lado, a gente tem não só os produtos que já estão no mercado hoje, então mercado nacional hoje, mercado da América Latina hoje, mas também uma projeção daquilo que vai acontecer no futuro, pensando, de um lado, dos produtos que ainda não são genéricos, mas que vão perder a exclusividade nos próximos anos, só que é só um quadro, né, em cima do cenário dos Estados Unidos, mas poderia ser um reflexo do que a gente deve ter no Brasil também nos próximos anos, em termos de pequenas moléculas e biológicos e a quantidade desses produtos que perdem exclusividade ano a ano. Então, a gente olhando para o mercado, de um lado, a gente consegue separar aquilo que já é genérico, que não é genérico, é aquilo que virá a ser genérico, eventualmente, dentro de uma atividade, em termos de produção dos ativos, compatível, né, com o desenvolvimento de um DMF pela indústria farmacêutica. E, além disso, a gente consegue fazer uma análise casando essas informações de perda de exclusividade com o nível de disponibilidade dos ativos hoje no mundo. Então, novamente, gerando, de um lado, elementos que deem uma vantagem competitiva à indústria farmacêutica, casado com os interesses da indústria farmacêutica, já olhando um pouco mais no futuro, né? Então, o que a gente entende como um projeto completo, e é justamente isso que a gente está desenvolvendo agora, desenhando junto ao ABQIF, que está sendo negociado junto ao Ministério, é que quando se trata de IFAs estratégicos/essenciais, né? Ou seja, a gente tem que sustentar 3 grandes pilares: os interesses públicos, os interesses privados da indústria farmacêutica e da indústria farmacêutica. E para casar tudo isso, esses IFAs estratégicos deveriam olhar e ter sua priorização em cima dos dados de mercado, né, o mercado de medicamentos para aquela região de interesse, no caso do Brasil. Dentro desse mercado, fazer uma análise mais abrangente em relação àquilo que já foi analisado em termos de mercado privado, mas também olhar o mercado público, que no Brasil, vocês bem sabem, tem uma importância gigantesca, olhar para os produtos genéricos, olhar para os produtos inovadores que vão vir a ser genéricos nos próximos anos. De igual maneira, como já foi feito, olhar para os dados epidemiológicos e realmente a gente está falando de uma estratégia de retomada que deve partir para nutrir a população e, a partir daí, claramente, a maior capacidade produtiva, a maior colaboração entre a indústria, a maior, digamos, abertura das farmacêuticas pelas farmacêuticas locais, pode abrir margem a se trabalhar produtos mais especializados, eventualmente, no futuro, a médio prazo. Uma análise competitiva, tanto do ponto de vista, né, dos fabricantes de IFA, como a gente já comentou anteriormente, então qual que é o nível de competitividade para cada ativo em questão, mas também olhando um pouco mais além daqueles produtos inovadores, aqueles produtos que ainda que hoje, por exemplo, estão em fase 3, ou ainda já foram lançados em algum país do mundo, mas não no Brasil, como que esses produtos podem impactar o mercado atual. Então, isso tudo tem que, numa estratégia de médio e longo prazo, tem que ser considerado para que não se invista em ativos que, daqui a 5 anos, eventualmente, já não vão ter a quantidade de demanda que teriam atualmente por competidores que podem nascer nos próximos anos e tomar parcelas específicas de algumas indicações. E, finalmente, a avaliação de tecnologias emergentes. Eu citei a síntese contínua, né? Mas quais são as características dessas tecnologias, dos equipamentos, o que os líderes de opinião que trabalham nessa área podem aportar como direcionamento para que esse tipo de tecnologia possa ser não só replicado, mas também desenvolvido aqui no nosso território, né? Então, a gente entende, e é justamente, novamente, né, o que a gente está em discussão com a ABQIF, e a ABQIF, por sua vez, junto ao Ministério, que seria um projeto de priorização dos IFAs, trazendo aqueles que sejam os mais estratégicos, os mais essenciais,
que atenda a esses 3 grandes pilares de interesses e que realmente traga uma estratégia que pare de pé, né? Que gere interesse a todas as entidades da nossa cadeia, para que esse seja um projeto que saia do papel e realmente possa gerar bons frutos ao longo dos próximos anos. Era isso que eu queria comentar para vocês hoje. Qualquer dúvida específica, meu canal aqui de contatos, e realmente agradeço uma vez mais pela abertura e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutor Antero. Devo aqui considerar que tanto o doutor Norberto como o doutor Antero trouxeram informações importantíssimas para nós, números realmente significativos e que nos dá um panorama do que estamos vivendo nesse momento. Eu agora vou abrir a sessão para perguntas, e eu anotei algumas perguntas que já foram feitas aqui no chat, algumas respondidas, mas, de toda forma, eu vou repeti-las para que a gente tenha a oportunidade de respondê-las um pouco mais, de uma forma mais detalhada. Então, o doutor Graciano, ele perguntou o que podemos esperar a curto prazo em relação à dependência externa. Essa pergunta pode ser respondida pelos 2 palestrantes, né? O doutor Norberto já colocou alguma coisa nesse chat, mas eu dou a oportunidade de que possa complementar caso queira. Bom, Antero, depois você faz sugestões aí, mas o que a gente está acompanhando, que é possível fazer, primeiro a gente tem que ter minimamente uma coordenação, né? A curto prazo, eu não vejo nenhum movimento mais fora dessa lógica, sabe? Se a gente não apresentar, não coordenar uma ação entre Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, o próprio mapa, como eu mencionei, as FAPs, enfim, uma coordenação, algo que todo mundo possa olhar e direcionar ali os esforços, não vamos ter resultado nenhum. Então, acho que a curto prazo esse seria o principal trabalho aí, porque senão nós não sairemos de lugar nenhum, para lugar nenhum, né? Porque o problema ele é tão complexo, ele é tão grande para nós, que quando você olha para o problema, você fica desesperado, você não sabe como agir, fica anestesiado. Então, acho que a primeira forma é entender e verificar onde é que a gente pode atingir a curto prazo. Tem algumas, lógico que as farmacoquímicas hoje operando, elas poderiam, com um determinado investimento e compra, por exemplo, do Estado, ou alguma encomenda tecnológica, ela poderia, em 2, 3 anos, entregar e produzir alguma coisa diferente e importante para nós, né? Mas isso, como eu mencionei, merece uma avaliação bastante criteriosa. Mas eu acho que é por aí que a gente deve olhar essa situação. Doutor Antero, quer complementar? Só complementar, mas ressaltando essa atividade que a própria Abqif tem conduzido nos últimos anos, eu acredito que a organização, né, desses diferentes players aqui, entre as farmacoquímicas, as farmacêuticas e o governo, eu acho que isso é fundamental, né, porque o tempo de reação é longo. O Norberto falou em 2, 3 anos, porque para se ter um DMF em uma escala produtiva é o mínimo que se consegue. Então, o tempo de reação demora muito. O que é realmente necessário, essencial, ou seja, não é muito segredo, né? Agora, o que disso traz uma estratégia que pare de pé, do ponto de vista competitivo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista que gere uma vantagem e realmente amanhã e depois o Brasil possa ser um grande exportador de ativo para a região da América Latina ou para mercados mais regulados ainda. Eu acredito que só a partir dessa centralização e coordenação, como esse GT Pharma que o Norberto comentou, por exemplo, pode ser alcançado não a curto prazo, mas claramente a médio e longo prazo, né? Mas algo que pare de pé e se sustente realmente. Acho que é o mais importante do que tampar o sol com a peneira, né? Nós temos uma outra pergunta aqui do Dr. Lelis Alves. Ele pergunta, né? A concentração de fabricantes na China e Índia tem relação direta com as leis ambientais de lá, que
ao que me parece, são mais permissivas. Alberto, eu peço até desculpa que durante minha apresentação, quando eu falei sobre a abertura do mercado nacional, eu esqueci, por um lapso aí, né, de mencionar exatamente esse ponto. Eu acho tão grave foi a abertura aqui, mas talvez maior ainda foi o programa e os projetos de atração de empresas que a China criou no mesmo período. Coincidência desastrosa, mas aconteceu. Então, por exemplo, as multinacionais que estavam instaladas no Brasil, que produziam IFA, até de antibiótico, migraram. Ou voltaram para os seus respectivos países, porque não valia a pena mais produzir aqui, ou elas foram para a China. A China fez um plano que não havia como competir. Tanto é que a indústria do mundo inteiro migrou para lá, não só a cadeia farmacêutica, né? Como várias outras cadeias. Foi uma estratégia para a China chegar onde eles chegaram, né? Então, copiaram, desenvolveram, todo mundo estava lá, domínio de tecnologia, pronto. Hoje são o que são e estamos na mão deles. Funcionou perfeitamente e caímos nessa estratégia. E a Europa, ela fez a migração para alguns insumos que eu acredito que tem menos valor agregado, né, menos impacto para a empresa deles, mas como eles possuem farmacêuticas multinacionais lá bastante robustas, eles mantiveram a produção na Europa de insumos estratégicos, né, e dominam todo o processo. Então, desde a produção da matéria-prima dos intermediários até a produção do IFA, eles produzem ela de maneira completa. Então, sim, teve esse movimento na China, leis ambientais fracas, trabalhistas péssimas, muito recurso para investir. Então, a gente não tinha como competir com eles. Mas eu acho que falhamos. Falhamos porque poderíamos ter reorganizado de alguma maneira. Precisamos reconstruir. Eu perguntaria agora, uma pergunta minha, né? O custo ambiental para esse desenvolvimento na China, especialmente na China, foi alto, né? Nesses 30, 40 anos, um custo ambiental muito elevado. Isso está sendo visto lá, como que está se correndo atrás desse problema? Olha, eu não vejo. Agora a China está se movimentando com relação às questões climáticas, né? Mas eu não vejo. Eu não sei quanto que isso vai ser profundo. Quando eu fui para a China em 2018, e aí conversando com um especialista, né, do mercado chinês e tal, naquele ano, ou um pouco antes, acho que 2 anos antes, eu acho, de 2016, 17, aí 18 foi um colapso, assim, né? Mas eu também não sei o quanto que isso é estratégico, o quanto que isso é verdade, a gente fica sempre jogado nessa história. Mas eles tinham um número gigantesco, ele me falou 5.000 empresas de IFA, mas que produzem IFA mais localmente, né? Fecharam quase metade desse número aí de empresas por problemas ambientais, né? Mas eu acho que, em se tratando de China, eu posso estar cometendo um grande equívoco aqui, mas conversando com os nossos, as pessoas farmacêuticas e farmacoquímicas que compram insumos de lá ou intermediário, muitas continuavam na ativa. Então, assim, no papel saiu, mas elas vende para outra e a outra revende, sabe? Então, esse problema continuou. Já que no Brasil, esse é um rigor enorme, né? Eu acho que cabe também a tecnologia de desenvolver novas soluções para a produção disso, né? Como é que a gente vai continuar poluindo sem pensar numa solução? Então, acho que até agora a gente foi bem. Agora o problema é muito mais grave, né? Então, a gente juntou aí, eu acho que os esforços científicos terão que ser direcionados aí para esse tipo de problema. Considerando essa possibilidade de se estabelecer novas tecnologias de proteção do meio ambiente para a produção desses produtos, que são produtos que levam a problemas ambientais graves, né? Então, nós temos que ter uma tecnologia né, que leve a um modo de produção um pouco mais seguro. Isso vai custar mais caro. Então, tem uma pergunta aqui já não lembro quem foi que perguntou, mas anotei o contexto. O custo de produção local aqui no Brasil, considerando essas possibilidades de um ajustamento na tecnologia de obtenção dessas IFs, desses fármacos, digamos assim, ou de seus intermediários, seria competitivo
ou a gente teria que estabelecer uma reserva de mercado, pelo menos temporariamente, até que essa indústria, né, esse segmento industrial, se fortaleça, se estabeleça, para tomar pé e seguir adiante. Qual a opinião Perfeito, de Leoberto. vocês? Antero, também você pode falar também. É que eu vou tomando a frente sim, porque a gente está mais conectado com as indústrias, e aí essa é uma pergunta recorrente, né? $1 milhão, vale essa pergunta. Mas eu acho que a resposta Eu mais estou talvez precisando de $1 milhão, viu? eu também estou usando muito, então vamos lá. Mas olha só, eu acho que sim, precisamos criar uma reserva de mercado. Isso é um problema? Não é um problema. A Constituição ela já prega e fala que todos os esforços mercantilistas ou de negócios que forem feitos para o país, ele tem que beneficiar o próprio país, inicialmente. Então, assim, a gente tem que repensar em alguma maneira de dar segurança para quem está aqui ou quem gostaria de vir para cá e ter essa reserva de mercado. Agora, de cara, a gente já paga muito mais. Eu não acho que tem que desconsiderar, por exemplo, as leis ambientais para reduzir custo. Acho que aí você perde competitividade depois, se tiver que brigar com a China. Mas sim, você tem que rever imposto de importação. Dos insumos que foram baixados para a pandemia, para importação, continuam com a tarifa zero. Então, assim, aí a indústria não consegue competir, ela sempre vai perdendo força, né? E existe também uma necessidade de a gente, e a gente está tendo esse esforço, tal, inclusive entre as farmacêuticas, não ser predatório o processo. Elas produzirem insumos que sejam diferentes uma das outras, para que elas se fortaleçam. E as farmacêuticas, por outro lado, de alguma maneira, fazer projetos mais robustos de longo prazo, que também façam parcerias para que essa farmacêutica desenvolva o produto que ela precisa, mesmo que tenha um custo ou um subsídio até do governo, entende? Então, assim, a gente vai ter que conviver por um período que esse tipo de política vai ter que ser adotada. Mas se ela for bem feita, ela é saudável. E ela não vai prejudicar quem está aí. Eu só acho que a gente sempre trabalha nos limites, né? Então, lá na década de 70 e 80, fecha para tudo, desenvolve. Mas aí a gente ficou obsoleto em termos de tecnologia. Agora, tem que ter um ponto, e agora a gente abriu demais, né? E destruímos o Parque Fabril. Então, assim, existe um ponto de equilíbrio. Precisamos encontrá-lo. Agora, vai haver necessidade, sim, de uma reserva de mercado, senão você atropela e mata qualquer farmacêutica aqui no país. Eu não vejo outra possibilidade. Eu acho que para que a gente tenha uma certa independência, mínimo que seja, na produção dessas IFAs, que eu prefiro chamar de fármacos, os seus intermediários, nós temos que ter essa reserva de mercado. E isso se justifica por uma questão de segurança nacional. Nós, como foi colocado aqui, né, por ambos os palestrantes, nós temos uma dependência que é inaceitável, uma dependência tão grande assim da importação de produtos que são essenciais à saúde da população, né? Se houver existe a possibilidade de conflitos, isso a gente não pode tirar de pauta. Existe, né? Pode eventualmente ocorrer um transtorno na esfera política e que gere, né, que resulte num problema de importação desses fármacos para atendimento da população brasileira. Então, nós estamos lidando, de fato, com a questão de segurança nacional. Então, as esferas governamentais precisam estar sensíveis a isso e estabelecer programas de proteção da sociedade. Essa proteção da sociedade passa pela produção que seja os 50 fármacos que foram escolhidos, que seja um outro número, seja como for. Mas a gente tem que atender, pelo menos, aquela parte mais importante, mais vulnerável que nós temos em termos de saúde da nossa população. Não podemos continuar nessa dependência praticamente que total da importação, né, de fármacos para a nossa produção de medicamentos. Leoberto, você me permite, só claro, complementando, e aí você soma a esse processo um país que, por mais que queiram
reverter ou reduzir ou mudar alguma coisa, nós seremos dependentes, a população será dependente do SUS. Então, como lidar com essa situação dentro de um contexto desse? Nós não vamos mudar a questão de saúde pública no Brasil e privatizar em 10 anos. É impossível. Não. A economia não vai crescer tanto. Não. Existem possibilidades de outras pandemias aí. Então, assim, o papel da Abqif, eu vejo também o papel da Bfim nesse processo, do Grupo Farm Brasil também, da LANAC, mas a gente está tentando e fazendo, que é o papel de uma associação, é sensibilizar os atores, né? Esse processo de liderança, de tentar articular com os entes do governo, não é fácil, porque o que você mais ouve é reserva de mercado? Então você quer que a gente feche, não quer que seja liberal na economia? Eu falei, depende do tamanho da ruína ou do buraco que você quiser entrar. A gente tem que trabalhar de uma outra lógica, é uma lógica de operação, de reserva, de população, de saúde, segurança nacional, etc. E outra, isso sempre tem desdobramento econômico. Então, assim, se você pensar, nós tivemos uma palestra e o BNDES falou uma coisa muito importante, João Peroni, né? Eu participei do fórum lá em Brasília, e ele disse o seguinte, que essa é a única indústria. Ele falou assim, o Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização em todos os setores. E ele falou assim, olha, a indústria da saúde, eu diria que é a única indústria que o governo, se ele investir, ele apostar nela, seriamente, de maneira estruturada, é a única que o investimento traz retorno direto para ele. Porque se esses programas forem linkados com a saúde pública, a relação é muito forte. Então, o Ministério da Saúde tem um papel fundamental nesse processo e de reconstrução de uma indústria. Então, assim, é difícil falar, botar o peso. Não, mas é porque se eu invisto, o retorno é rápido. É diferente se eu investir numa indústria automobilística e der um monte de isenção para ela, a indústria automobilística vai para outro caminho. Ela não vai necessariamente refletir no desenvolvimento alguma coisa para a população. Quem vai comprar carro no Brasil? É um grupo desse tamanho. Então, assim, mas a saúde, se ele apostar, reverbera para todo mundo, né? E no mundo em que a pandemia vai ser uma coisa frequente, aqui no chat até estavam comentando sobre resistência bacteriana, etc. Minha nossa, gente, como é que a gente não tem um plano, não tem um grupo, não tem uma rede estruturada? E a gente tem... Olha o grupo de pessoas que estão aqui com a gente. Tem um monte de gênio. Como é que a gente também não colocou no mundo, se posicionou no mundo em relação à inovação, gente? A gente teve exemplos aí no passado, insulina, que a Novo Nordisk hoje opera, desenvolvida aqui, gente. A gente já vê de criar novos casos como esse, e eu acho que o papel nosso é esse. Muito bem. Doutor Antero, quer complementar? Leoberto, isso é comum, né? Fazendo esses levantamentos, eu me deparei, no caso da França, por exemplo, essa é uma grande questão, paracetamol, né? Ou seja, investimento de muitos milhões, de muito tempo para retomar a produção gigantesca, né, de paracetamol, para um produto que é super barato, né? Vi alguém colocando aqui também custo, né? Então, demanda versus custo dos ativos. E em todos os casos o pessoal esbarra em tecnologia. Então, investimento em paralelo a tecnologias que possam baratear a produção, com impacto, seja do ponto de vista ambiental, né, e da quantidade de resíduos e da qualidade de resíduos formados, quanto da velocidade da atividade, da eficiência das reações e, consequentemente, do custo produtivo que vai, à medida que a tecnologia se incrementa, vai diminuindo, né? Eu acho que, mas mesmo assim, com o avanço da tecnologia, bater de frente com os preços da Índia, da China, desculpa, nem a Índia consegue, né? Então, realmente, tem que ter um braço do governo de um lado ou de outro, né? Do ponto de vista tarifário. O que eu vejo também é como que isso, eventualmente, se a gente pensar em alguns ativos essenciais que já sejam commodity, eventualmente a briga pelo preço realmente não é possível. Mas
por isso que é tão importante a gente olhar um contexto mais amplo e não pensar só no essencial, mas pensar no estratégico também, né? Então, encontrar nichos, por exemplo, de alta potência, de oncológicos, de terapias emergentes, que, eventualmente, no contexto de uma planta fabril, possa equalizar, né, essa balança. E aí que se ganha em competitividade, em preço de fato para alguns ativos, e outros vão ficar um pouco mais para trás, mas colocando na balança ainda tenha um cenário favorável para a produção. Professor Leoberto, Pois não. como a Bifina foi citada, só me deixe alguns minutinhos me Sim, colocar. pois não. Pode falar. Inclusive, desculpe aí a interrupção. Não, eu já coloquei no chat parabenizei a brilhante apresentação aí da Bifina, do Norberto e do Antero, e a Bifina, como o Norberto colocou, também tem participado desse esforço, né, buscando a sensibilização do governo, principalmente do governo federal, da academia. Nós estamos num ambiente acadêmico aqui, e o Antero agora colocou um ponto muito importante, né? Esse setor é um setor eminentemente tecnológico e de inovação, e isso requer uma imprevisibilidade muito grande de investimentos. Então, se não houver a participação do governo, os outros países estão fazendo isso, né? Isso se torna mais uma oportunidade que nós podemos perder, porque o setor farmacêutico já perdeu algumas oportunidades dentro das décadas no histórico que o Norberto trouxe. Então, é a nossa missão. A gente tem feito essa sensibilização às áreas federais para que elas possam realmente entender da importância, né? Vocês falaram muito na segurança nacional, eu falo sobre vulnerabilidade sanitária, né? A vulnerabilidade sanitária da população brasileira, que, como a gente coloca, está envelhecendo, mas, de qualquer maneira, ela é um fato concreto dentro desse panorama que se mostrou nessa apresentação do Norberto e do Antero. Então, nós temos esse esforço a cumprir. Eu acho que a academia ela deve, e abrindo esse espaço, ela se envolve dentro desse tema, para que nós possamos realmente trazer, e esse $1 milhão que foram colocados aqui, realmente a possibilidade de identificarmos essa cesta de moléculas, inclusive olhando um panorama que o Antero falou rapidamente, com relação à propriedade intelectual, que é mais uma etapa muito complicada que o Brasil abriu essa possibilidade no passado, no final da década de 90. Essa condição é fundamental, então olhar tanto pelo retrovisor como olhar, como o Antero falou agora, e olhar pelo para-brisa, olhando o futuro. Nós temos que juntar esses esforços para identificar, e a academia, eu acho que é um espaço altamente importante para que a gente possa, através desse conhecimento, conseguir levar a cabo essa missão que não é pouca. Muito obrigado pelo espaço. Desculpe aí. Pessoal, eu vou abrir o microfone para quem está nos assistindo para se posicionar. E eu começaria dando a palavra para o Dr. Rui Seabra, que está com a mão levantada aqui, mas eu peço a todos que sejam bem breves, porque já estamos com 1h30 cumpridas e vamos estabelecer no máximo mais 10 minutos na nossa discussão. Então, doutor Rui. Muito obrigado aí, presidente, pela deferência da palavra. Queria parabenizar aí os dois palestrantes pela excelente abordagem, né? Realmente é uma retrospectiva do cenário, e a gente vê a total dependência do país. Queria dizer que a gente tem um projeto já bem avançado aqui na universidade, né? Nós estamos construindo uma CDMO para anticorpos monoclonais, para atuar principalmente nessa parte de biológicos e produzir esses IFAs para pesquisa clínica e, quiçá, de repente, algum IFA estratégico também para algum representante comercial, aí, seja público ou privado. E eu queria ter a oportunidade, doutor Norberto, de lhe apresentar esse projeto aí de uma maneira mais próxima, sendo que eu também vou estar na feira em Frankfurt em novembro, e, de repente, tendo a possibilidade de levar esse projeto para lá, apresentar lá também como um projeto brasileiro.
Muito obrigado, doutor Rui. Alguém mais gostaria de se manifestar? Só complementando aí, Leoberto, sobre o Dr. Rui, eu me coloco à disposição. Esse é um tema, inclusive, solicitado pelo Conselho da BKIF. A gente pretende abrir um espaço bastante específico para esse tema de biológicos. Nós tivemos algumas empresas associadas que passaram por um processo bastante complexo em relação a esse tema. E, inclusive, levamos uma empresa agora para a Bioconvention, que é a maior feira de biotecnologia do mundo, que a gente organiza o Pavilhão do Brasil, o senhor deve ter acompanhado. Nós levamos 5 startups para lá, uma delas até estava com um tema muito parecido com o do senhor. 4 delas foram convidadas, inclusive, para ficarem nos Estados Unidos, né, para serem investidas por lá. Foi uma seleção de 80 e chegamos a 5. Isso nos dá um certo fôlego e ânimo para falar, gente, tem muita potência, a gente só precisa canalizar. É isso. Então, depois eu passo o contato para o senhor aqui, a gente marca uma reunião e conversamos. E seja bem-vindo ao nosso pavilhão, por favor, do Brasil, lá em Frankfurt. Casa lotada. Já estamos com... Espero que esse gás e fechamento do gás não interrompa nossos planos. É isso. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Henry Suzuki. Olá, obrigado, Leoberto, Norberto, Antero, obrigado pelas apresentações, né? Muito bom a gente ver esse cenário todo. Mas uma pergunta que eu coloquei no chat, não sei se ficou muito claro, mas vai em alinhamento também com o que o Bezerra comentou agora há pouco, sobre a questão, né, da segurança sanitária que a gente tem, né? E eu vi que muito do que se conversou hoje aqui fala muito do cenário Brasil, né, das nossas prioridades, sendo que a gente imagina, né, que grande parte dos países aqui na América Latina, nas Américas de forma geral, eventualmente até na Europa, estejam todos passando por um momento de acordar para essa emergência que tem de eventualmente um eventual desabastecimento. Então, a pergunta que eu faço é se é do conhecimento de vocês alguma iniciativa global, né, coordenada globalmente, sobre essa questão, né, da segurança sanitária e talvez a redução da dependência, né, de produção de ativos, por exemplo, da China, da Índia, da forma tão pronunciada como nós temos hoje. Muito obrigado, Henry. Pois não, Antero, pode continuar. Desculpa, Leoberto. Sim, eu cheguei a comentar alguns casos isolados, né? A verdade é que eu, pelo menos, desconheço algo coordenado a nível global entre diferentes né, potências, mas individualmente, Estados Unidos, Índia, alguns países da Europa, isso é verdade, e sempre com o braço do governo, E o que a gente tem visto nesse último ano e meio aqui na América Latina, né, aqui, como Clarivate, manejando toda a região, e dentro desse processo que nos aproximou muito, inclusive da BKIF, hoje mais cedo o Ariel Plaza, argentino, estava aqui, também representante, né, presidente de uma farmacoquímica argentina. Eu tenho clientes no México, farmacêuticos com atividade farmacoquímica, estão preocupados igualmente, tentando contato. Hoje mesmo passei para o Norberto contato de um diretor-geral, ou seja, existe sim, globalmente, e acho que na América Latina esses interesses têm acontecido, né, dentro das farmacoquímicas e dentro das farmacêuticas, ou seja, a preocupação está nas farmacêuticas. Eu comentei também isso geral, a gente trabalha muito com sourcing das farmacêuticas e muitos estão preocupados, fazendo matrizes de risco para cada ativo, para cada fornecedor. O que acontece muitas vezes com esses chineses e indianos que fecham a planta de um dia para o outro é que, se a indústria não tem um segundo fornecedor, a indústria está perdida, né? Simplesmente corta a produção, porque até qualificar um outro e fazer todos os testes de desenvolvimento, de estabilidade do produto, se vão 2 anos, né? Então, eu acho que, pensando na nossa região de uma forma geral, é isso que, ponto de partida, Brasil. Agora, para um projeto efetivo, é muito pertinente pensar numa escala regional, fazendo esses convênios que a BKIF já está começando a fazer, e não só em relação aos ativos, mas em relação à produção da matéria-prima também, né? Então, quais são as grandes potências em química fina aqui no Brasil, em outros países da América Latina?
a partir da definição de quais são os produtos e a quantidade da demanda que vai aparecer e, consequentemente, quais são as moléculas intermediárias, materiais de partida para chegar a esse farmacoquímico final, quais são as indústrias de química fina que estariam dispostas a entrar nesse projeto também. Para aí, sim, pensando a nível de país e a nível regional, verticalizar a cadeia, ser cada vez menos dependente, né? Porque não adianta você ter a produção farmacoquímica fazendo N-1 com o intermediário vindo da China, não adianta. Então, acho que é isso, Henry, que a gente tem visto, sim, sentindo na pele, no nosso dia a dia mesmo. Muito obrigado, doutor Antero. Eu entendo que esse assunto não se esgota aqui. Eu acho que a gente tem que abrir muito mais espaços, né, na mídia para trazer essas questões, ampliar essas discussões. Eu acho que a nossa academia é um ambiente muito propício para isso. Então, fica aqui a minha sugestão de que a gente possa continuar esse tema com diferentes vertentes, mas que a gente continue discutindo esse assunto que é fundamental para a nossa segurança. Em função do adiantado da hora, eu vou dar apenas um minuto aqui para o doutor Norberto, que pediu a palavra, mas depois de sua palavra eu vou encerrar. Tá bom, perdão. Eu sei que nós entendemos, mas é que a vontade de falar e deixar alguns pontos importantes, eu acho que Eu já perdi tempo já. Vamos direto ao assunto. Olha só. Sobre a divulgação, comunicação, durante a BKIF, aí, no quase 2 anos, eu dei bastante entrevista. Inclusive, eu brinco que minha mãe passou a entender o que eu faço hoje, vendo as minhas entrevistas na televisão. E esse assunto teve uma repercussão, e só por conta disso que a gente está conseguindo conversar e dialogar com o governo. E eu acho que a gente está trazendo também associações de paciente para a nossa discussão. A gente quer, sim, dar notoriedade e peso para esse processo, né? Porque é saúde pública. Então, a gente tenta envolver outros atores. Agora, por fim, eu acho que um ponto que a gente tem que investir, não só as farmacoquímicas aí, farmacêuticas estão aí e tal, mas quem tem flexibilidade e possibilidade de desenvolver intermediários a custos mais baixos são as startups. Então, assim, acho que um caminho é o pesquisador, a startup, é esse caminho que a gente vê como possibilidade. A gente não pode esquecer a produção. A produção pode vir ser incorporado a ela novas tecnologias. Nova Zelândia está apostando em fluxo contínuo. Nova Zelândia, Austrália, $4 bilhões. Estão investindo só nisso e colocaram dinheiro na universidade para desenvolver fluxo contínuo, para melhorar a produção. Então, acho que sim, startup é um caminho. A gente, inclusive, está discutindo com a Anvisa processos de análise, como fala? Processos de análise oficiais da Anvisa para startup, para a gente dar entrada para projetos e tecnologias inovadoras, por exemplo, para iniciar análise antes. E também conversando com a Anvisa e com a Receita Federal, para que a entrada e saída seja feita num canal só de insumos para pesquisa, para que a gente não tenha o delay, o problema que nós temos hoje de perda de matéria-prima, de insumos, etc. Então, a gente está também trabalhando nessa parte de startups, porque achamos que ela pode ser bem importante para esse processo de retomada. Pronto, muito obrigado. Muito bem. Então, em função do adiantado da hora, eu vou encerrar essa sessão e, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, quero agradecer a todos que nos assistiram, em especial ao Dr. Norberto Honorato Prestes Júnior e ao Dr. Antero Macedo, que nos trouxeram relevantes informações acerca do status quo da fabricação de fármacos no Brasil e no mundo. Mas antes de encerrarmos a nossa transmissão, eu convido a todos a abrirem suas câmeras para, com uma salva de palmas, saudarmos os nossos palestrantes, Dr. Norberto Honorato e Dr. Antero Macedo. Muito obrigado aos nossos palestrantes e declaro por encerrada a nossa apresentação. E um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Muito obrigado, Leoberto. Dr. Lauro, boa noite. Tchau, tchau. Boa obrigado, noite Antero. a todos. Boa noite. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado.